Hoje eu vou falar sobre a conta internacional do banco BS2, que oferece uma excelente oportunidade para brasileiros construírem uma reserva em dólares, mas ainda tem diversos desafios a enfrentar. Será que essa conta vale a pena? Vamos entender sobre tudo isso a partir de agora. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global. Por aqui a gente fala de assuntos como empreender de forma global, como investir nas bolsas de valores internacionais, planejamento tributário, abertura de contas e de empresas fora do Brasil, em paraísos fiscais ou não. Em resumo, são assuntos relacionados ao tema internacionalização e as vantagens que esse processo pode trazer para você na hora de ganhar dinheiro e economizar com impostos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, do interesse de quem quer prosperar financeiramente, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. Ativa o botão do sininho para receber uma notificação sempre que sair conteúdo novo para você por aqui. E é claro, não esquece de deixar clicado o bom e velho botão de gostei para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta para você que quer ter uma conta em dólares. E muitas pessoas vão me perguntar, Guilherme, por que ter uma conta em dólares? Bom, são diversos os motivos que podem levar você a querer isso. Já falei sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Pode ser, por exemplo, porque você trabalha como freelancer, presta serviço para estrangeiros e recebe em dólares, coisa boa hoje em dia, não é mesmo? Pode ser que você quer ter uma conta em dólares porque você vai fazer um turismo e quer utilizar esses valores para gastar de forma mais inteligente, ou mesmo vai fazer um intercâmbio para estudar lá fora. Eu, pessoalmente, acho interessante ter a conta em dólares porque eu presto serviços no exterior e esse é um meio que eu tenho para poder receber por esses serviços. Inclusive o YouTube ainda paga pouco, mas é um desses serviços. Ou ainda, eu também gosto dessa conta para poder pagar para fornecedores todas as vezes que eu abro empresas fora do Brasil para os meus clientes. Mesmo também preciso quando eu vou sacar dos investimentos que eu realizo nas bolsas de valores internacionais ou mesmo com as criptomoedas. São estratégias aí então para potencializar os meus resultados financeiros. E você, qual que é o motivo que leva você a ter uma conta em dólares? Deixa aí no comentário contando pra gente. Até porque, seja lá qual for o seu motivo pessoal, uma ferramenta que talvez seja interessante para você é ter uma conta internacional no banco BS2. E uma curiosidade que muita gente não sabe é que o banco BS2, embora pareça ser novo, ele é na verdade bem antigo, ele é lá de 1992, ele se chamava Banco Bom Sucesso. Só que aí de 2017 para cá ele se reformulou, se digitalizou, aí fez todo um rebranding também e passou a se chamar Banco BS2. E mais, ele começou a ficar popular realmente, foi depois que ele começou a patrocinar o time de futebol chamado Flamengo. Desde então ele teve um boom de crescimento e tá caindo aí no usual, tá caindo na boca do povo, muitas pessoas estão tirando vantagem dessas contas. E aí hoje, então, eu quero analisar, na minha opinião, se essa conta é boa ou não. Eu já fiz outros vídeos fazendo review de contas e de ferramentas que se propõem a ajudar todos nós que queremos construir capital de forma global. Caso você ainda não tenha conferido esses vídeos, já falei da Nomad, já falei do C6 Bank, já falei da Stake, da Confidence e por aí vai. Vou deixar a playlist aqui no izinho. E para analisar a conta da BS2 Internacional, agora eu vou utilizar os mesmos critérios que eu usei para analisar as outras. Quais sejam, eu vou ver se ela compensa em relação à sua usabilidade, eu vou ver se ela é boa em questão de segurança, se vale a pena em privacidade e, é claro, também vamos ver os custos, se vale a pena ter essa conta ou não. Começando então pela usabilidade. Usabilidade da conta internacional BS2. Em relação à usabilidade da conta internacional da BS2, ou seja, quão útil ela é para os seus clientes, qual que é a dor que ela consegue resolver, o valor que ela agrega à sociedade, na minha opinião, essa conta aí ela é excelente. A conta internacional BS2 faz parte daquelas 3 ou 4 fintechs brasileiras que são pioneiras em poder oferecer para o público de varejo, digamos assim, brasileiro, a oportunidade de ter uma reserva em dólares, de ter uma conta corrente em dólares. E na minha opinião, ela é quem faz isso de forma mais completa. Isso porque a conta internacional da BS2
tem uma vantagem em relação à conta da C6 Bank Global, por exemplo, que é a possibilidade de receber depósitos de terceiros nessa sua conta. Isso mesmo, na C6 Conta Global, você não consegue utilizá-la para receber o que você recebe de um pagamento de um trabalho que você fez de freelancer, por exemplo, porque só você pode depositar naquela conta. Agora, aqui na BS2 Internacional, esse problema não existe mais. E melhor, se quem está te pagando for um terceiro que também tem conta na BS2, até vai ser isenta de taxas essa transação entre vocês. Excelente! E além disso, a conta internacional da BS2 também tem uma vantagem em relação à sua outra concorrente, a Nomad Global, qual seja, ela te proporciona um cartão físico para você poder gastar esses dólares que você tem depositados lá. A Nomad Global, ela te proporciona um cartão, é bem verdade. Só que até a data que eu estou gravando esse vídeo, hoje em dia eles apenas proporcionam um cartão virtual. Na minha opinião, já é muito funcional, até porque para pessoas que, como eu, gostam de comprar na internet, muitas vezes um cartão virtual já é o suficiente. Em todo caso, para quem quer gastar com um cartão para fazer compras físicas em uma viagem para o exterior, por exemplo, é bem verdade que a Nomad, então, deixaria um tanto quanto a desejar. Em contrapartida, a conta internacional da BS2 não, já que ela vai te fornecer esse cartão aí com a bandeira Mastercard. E mais, a conta da BS2 também é interessante porque, diferente da maior parte das suas principais concorrentes, ela permite que você faça a abertura de contas para pessoas jurídicas também, e não só para pessoa física. Significa que você pode ter uma empresa limitada aqui no Brasil e usá-la para fazer a sua conta aí em dólares para uma empresa brasileira. É muito interessante, dependendo da área de negócios em que a sua empresa está inserida. E por tudo isso, me parece que a conta internacional da BS2 está entre as mais interessantes para nós brasileiros podermos ter, ao menos no quesito usabilidade. Diante dos outros, que eu vou mostrar mais adiante, talvez não. Mas mesmo no quesito usabilidades, nem tudo são flores quando a gente fala do BS2 Banco. Afinal, se a gente for ver o serviço de atendimento ao consumidor, o saque deles, infelizmente, eles ainda deixam muito a desejar. Eles não costumam resolver muitos problemas. Tive relatos de alguns clientes meus pessoais que tiveram o dinheiro preso na plataforma e não conseguiram tirar por muito tempo. Realmente foi uma dor de cabeça grande. Às vezes o próprio aplicativo está dando alguns bugs e que não são resolvidos de forma rápida. Isso nunca aconteceu comigo pessoalmente, mas não são apenas relatos de clientes meus, como também em uma rápida pesquisa que eu fiz no site Reclame Aqui, eu pude constatar que a moral deles realmente não está entre as melhores, eles não estão com uma nota tão boa assim, e tem muitas pessoas com relatos parecidos com os desses meus clientes. Então, se por um lado eles oferecem mais ferramentas para nós, como a possibilidade de abrir conta com pessoa jurídica, por outro lado, não necessariamente eles são quem oferece melhor as ferramentas, pelo menos não quando eu for para passar um cartão internacional numa compra digital, por exemplo. Nesse caso, eu ainda prefiro utilizar a Nomad Global. E em todo caso, eu continuo otimista com a conta internacional do BS2 e com esses empecilhos aí que eles estão tendo em relação ao serviço de atendimento ao consumidor. Acredito que eles tiveram um boom de clientes, cresceram muito em muito pouco tempo aí, principalmente nos últimos anos, e a questão agora é natural que eles foquem, então, em melhorar a infraestrutura interna para poder manter todos esses clientes que eles conseguiram recentemente. Segurança da conta internacional BS2. Quando eu vou avaliar o grau de segurança de uma conta internacional, os critérios que eu utilizo para fazer essa avaliação vão desde a solvência dessa instituição, ou seja, a capacidade que ela tem de pagar os seus clientes caso todos resolvam fazer um saque, por exemplo, ao mesmo tempo. E eu também avalio questões como a segurança jurídica do país em que essa instituição está e a idoneidade dos donos e dos fundadores desse banco. E é evidente que quando a gente está falando de uma fintech brasileira, ela não vai ter o mesmo grau de segurança que um Bank of America ou outro grande banco americano da vida, menos ainda o mesmo grau de segurança de algum banco em Liechtenstein ou na Suíça.
Por outro lado, essas fintechs brasileiras elas têm uma grande funcionalidade, afinal elas democratizam o acesso aos brasileiros que têm uma renda média ou até mesmo baixa, possibilita, por exemplo, que você tenha uma conta em dólares sem precisar ir até os Estados Unidos para fazer a abertura ou ainda sem ter que desembolsar $1.000, $2.000 para fazer a abertura de forma remota. Então é questão de ponderar, não vai ser a conta lá com mais segurança como num banco em Liechtenstein, mas vai ser a conta que você consegue abrir gratuitamente sem precisar sair de casa. E diga-se de passagem, também não tem nem como a gente comparar alhos com bugalhos. Então se a gente for ver qual que é o grau de segurança da conta internacional BS2, não em relação a esses bancos na Suíça, mas em relação aos seus pares, ou seja, as outras fintechs brasileiras que, assim como ela, também oferecem conta em dólares para cliente de varejo, aí a gente vai ver que o banco BS2 ele está muito bem na fita também. Ele é uma fintech brasileira segura quando comparado aos seus pares. O banco BS2 tem a garantia do FGC e o índice Basileia dele também está acima dos graus mínimos exigidos pelo Banco Central Brasileiro. Comparando fintech brasileira entre fintech brasileira, eu acredito que o BS2 e a sua conta internacional são sim uma boa alternativa a nós. E ainda no quesito segurança, o que desperta a atenção de muitas pessoas que fazem com que elas não abram essa conta internacional no BS2 é pelo fato da conta ficar sediada nas Ilhas Cayman, que é um paraíso fiscal. E existe um certo estereótipo, meu Deus, meu dinheiro vai estar no paraíso fiscal, isso aí é coisa de bandido. Pessoal, isso aí já é mais do que ultrapassado, eu já falei sobre isso em vários outros vídeos aqui no canal. Eu vou deixar um em específico para que você possa conferir aqui no izinho, mas eu tenho toda uma playlist dedicada a isso. Enfim, o ponto que você precisa entender para esse vídeo é que muitas vezes os paraísos fiscais eles não são esses bichos de 7 cabeças que a mídia pinta por aí. E quando uma instituição séria vai para lá, provavelmente o serviço que ela proporciona lá é sério também. E na minha perspectiva, é o caso da conta internacional do BS2, assim como da C6 Bank Conta Global. E mais, ainda que as Ilhas Cayman seja um paraíso fiscal, isso aí não é nenhum problema em termos de falta de segurança jurídica. Muito pelo contrário, as Ilhas Cayman, elas têm mais segurança jurídica do que o Brasil quando o assunto é funcionar como um bom cofre para que você possa guardar e investir o seu dinheiro. Porque a legislação lá não muda na base da canetada do dia para a noite, eles realmente têm um respeito maior à propriedade privada. O problema do descontrole da inflação lá nunca os atingiu, coisa que, convenhamos, aqui no Brasil não é bem assim. Não é por acaso que todo mundo que tem dinheiro gosta de mandar para as Ilhas Cayman e não para o Brasil. O maior problema de países como as Ilhas Caimã não são nem o fato deles serem paraíso fiscal, não é nem o fato da jurisdição interna deles em si, e sim do bullying que outros países que não têm uma jurisdição tão favorável fazem sobre eles. Por exemplo, se você quer mandar dinheiro do Brasil para um paraíso fiscal fazendo uma remessa internacional, provavelmente você vai pagar um imposto de renda retido na fonte, que vai ser lá mais de 20%. Agora, esse é um problema que diz muito mais sobre o Brasil do que sobre o paraíso fiscal em si, e sobre o boicote que o Brasil faz aí com os países que são mais atrativos do que ele, para você mandar dinheiro para lá. Boicote esse que tá aí uma vantagem da conta internacional da BS2, você não vai ter que pagar esse imposto, não vai sofrer esse boicote se você mandar da sua conta no Brasil BS2 para sua conta internacional BS2, não vai ter esse imposto de renda retido na fonte. Você consegue contornar o fato gerador dessa tributação. Privacidade da conta internacional BS2. E uma vez que eu falei que a conta internacional BS2 fica nas Ilhas Cayman, é natural que muitas pessoas pensem que ela deve gozar de um alto grau de sigilo fiscal, um alto grau de sigilo e privacidade bancária. Afinal, ela está em um paraíso fiscal. E paraísos fiscais, eu aprendi na televisão, são lugares que não trocam informação com nenhum outro país. E bem, não é bem assim, pessoal. Infelizmente, as Ilhas Cayman de hoje em dia, elas não são mais a mesma coisa que elas eram antigamente. Na verdade, cada vez mais elas estão assinando acordos e tratados internacionais e estão até deixando de ser considerado um paraíso fiscal por diversos países da comunidade internacional. Além do que, ainda que as Ilhas Cayman continuassem sendo as mesmas que eram nos anos 80, hoje em dia, mesmo assim, se você abrisse uma conta pelo BS2 Internacional, você não teria essa privacidade, porque você está abrindo essa conta por lá
mas por meio de uma instituição financeira brasileira, por meio do pezinho que essa instituição financeira brasileira tem lá naquele paraíso fiscal. E aí, evidentemente, o pezinho que está aqui, ou melhor, o resto do corpo inteiro dessa instituição que está aqui dentro do Brasil, ele continua obrigado a cumprir com toda a jurisdição brasileira e, consequentemente, obrigado a fazer todos os reportes das tuas transações financeiras às autoridades brasileiras competentes. Então se engana quem acredita que uma conta lá vai gozar de alta privacidade. Além do que, nós também estamos falando de uma fintech. E é evidente que uma fintech ela não tem os recursos ainda para proteger os seus dados de um ataque hacker, ou ao menos não tem tantos recursos como teria um grande banco aí que já está formalizado e engessado há muito mais tempo operante no mercado. Então, o simples fato de ser fintech por si só já a torna mais vulnerável a ataques hackers. Além disso, ela também troca informações com o Brasil e o governo brasileiro também é bastante vulnerável a ataques hackers. De modo que a sua informação pessoal nessa conta não vai estar com a maior privacidade possível. Se você quer ter uma conta com maior sigilo e privacidade, não hesite em nos contatar. O e-mail está na descrição. Evidentemente, isso aí vai ter um custo. Custos da conta internacional BS2. E por último, e talvez o mais aguardado, vamos aos custos de abrir e de manter uma conta internacional no banco BS2. E nesse quesito, eu já te adianto que essa fintech, ela tá muito bem na fita aí em relação aos seus pares fintechs brasileiras que oferecem conta digital em dólares. Para começo de conversa, ela não tem custo de abertura e também não tem taxa de inatividade, coisa que na C6 Bank Conta Global, por exemplo, você teria. Além disso, ela também não vai ter custos para transações entre contas BS2 Internacional e outra conta BS2 Internacional. Também não vai ter custos para você mandar da sua conta corrente doméstica para sua conta internacional. E os demais custos que ela possui, eles são bastante atrativos quando comparados às suas concorrentes. Vai ter um custo ali de $5 se você for sacar dinheiro do caixa eletrônico. Vai ter custo de $30 para envios ou devoluções de ordens de pagamento e de $50 caso você queira emendar uma ordem de pagamento. E para enviar dinheiro para sua conta internacional do BS2, quais são os custos nessa operação? Para transformar reais em dólares. Nesse caso, você vai ter que pagar o spread ali da instituição, mas ele é bastante competitivo, além do IOF de 1,1%. Acredito que sempre que você for mandar dinheiro para o exterior, o ideal é que você faça uma breve pesquisa em todas as instituições. Inclusive é por isso que é bom que você tenha conta em todas elas, porque o preço delas costuma ser bastante competitivo. Ora uma vai estar mais barata, ora vai ser a outra que vai estar mais barata. Para você saber se é mais barato, a única forma de você ter certeza disso é fazendo essa pesquisa na hora que você for fazer a remessa. E para fechar esse vídeo, vamos concluir então. BS2 Conta Internacional, vale a pena ou não? Bom, eu acredito que vale a pena, não só nela como em todas as outras, mas ela realmente está à frente das suas concorrentes em vários quesitos, principalmente porque ela possibilita a abertura da conta por meio de uma pessoa jurídica, ela te dá um cartão físico em dólares e aceita receber depósitos de terceiros, coisa que a maior parte das suas concorrentes não consegue agregar e unificar dentro de uma única fintech. Por outro lado, ela deixa a desejar, sim, no quesito serviço de atendimento ao consumidor. Então, se alguma coisa der errado, vai ser difícil contar aí, depender do suporte deles. Nesse caso, aí é melhor contar com o suporte da Nomad Global, por exemplo, que costuma ser bastante atencioso, pelo menos comigo foi, todas as vezes que eu precisei. E é por isso que eu gosto também de, sempre que eu puder, usar das outras instituições, usá-las e poder usufruir aí de todas essas empresas e vantagens que o mercado tem a nos oferecer. Lembrando mais uma vez, isso não é recomendação de nada e por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.